Pronto. Bom. Então, sou eu que dou boa noite agora, Zé Renato? Quais são os encaminhamentos aí? Não, então, com a palavra, a Ceci, para fazer a saudação inicial do nosso terceiro curso de literatura de Juiz de Fora. Isso. Todo mundo de microfone fechado. Tem 3 pessoas. Então, boa noite a todos. É sempre uma alegria nós reiniciarmos as nossas atividades. Reiniciamos no mês passado, mas como foi numa reunião ordinária, agora é mais uma das nossas atividades que se efetiva novamente, que é o terceiro curso de literatura de Juiz de Fora. Eu fico muito feliz de ver que todo esse pré-planejamento que eu fiz quando assumi o cargo de presidente, de oferecer à comunidade juiz-forânea de fora de Juiz de Fora 2 cursos por ano, no primeiro e no segundo semestre, que teve todo o apoio dos acadêmicos, e a ideia da Leila e da Marisa de que o primeiro de Juiz de Fora fosse de literatura de Juiz de Fora, o que eu achei que foi uma ideia excelente, e o do segundo semestre de assuntos variados sempre, né? Então, é com muita alegria que nós continuamos buscando os escritores naturais de Juiz de Fora ou aqueles que aqui viveram por algum tempo e que são, dessa forma, também considerados filhos da nossa terra. Então, com muita satisfação, eu reinicio mais uma vez o curso de literatura de Juiz de Fora e hoje nós temos a alegria da palavra das 2 grandes pesquisadoras da história de Juiz de Fora, Marisa Tipponi e Leila Barbosa. Com a palavra, os palestrantes. Antes das palestrantes darem início, a gente quer aqui, mais uma vez, agradecer a Ceci, que esse curso, além de tudo, tem um caráter democrático, né, que é sair da bolha acadêmica e fazer com que o conhecimento possa chegar a quem quiser. E foi uma iniciativa realmente muito, muito boa da academia, capitaneada aí pela nossa presidente. A academia tem também uma preocupação com a inclusão, então, seguindo, né, esse nosso trato, eu quero me apresentar, sou José Renato, um homem de cor clara, sou calvo, o que me resta de cabelo é grisalho, uma barba curta também grisalha, estou hoje com a camisa vinho, e aqui no fundo do escritório tem um armário espelhado com uma esteira ergométrica, que não é só de enfeite. Antes de ler o currículo das nossas palestrantes, nós queremos, especialmente para aqueles que vão entrar depois, os que vão assistir, deixar aqui toda a programação no primeiro dia. Hoje nós temos abertura com Marisa Tipponi e Leila Barbosa, que será um painel da história da literatura de Juiz de Fora, seus emblemas por seus escritores. No dia 29 de março, nós vamos ter o foco em Lindolfo Gomes, com a Fernanda Bittar. 5 de abril, Dom Geraldo Maria Moraes Penido, com o nosso querido Piscinini. 12/4, o escritor em foco vai ser Mauro Fonseca, com a palestrante Marisa Pontes. Dia 19/4, Iamê Teres, com Maria Helena Sleutz. Dia 26/4, Dormevelle Nóbrega, com a Leila Barbosa. Dia 3 de maio, Cleonice Rainho, com a nossa querida Nazaré Larroca. E fechando, 10/5, Luiz Fernando Rufato, com Guilherme Salgado. Um mini currículo aqui, né? Todas as pessoas que compõem a academia têm sempre currículos muito extensos, valorosos, então vamos fazer um mini currículo das 2 palestrantes. Leila Barbosa é natural de Juiz de Fora, escritora, professora e pesquisadora da história literária de Juiz de Fora, em coautoria com Marisa Tipponi. Possui graduação em línguas neolatinas, especialização em literatura brasileira, mestrado em teoria literária e doutorado, sem defesa de tese, em ciências da literatura pela UFRJ. Foi professora de letras e de comunicação
da UFJF, com vários livros e trabalhos publicados sobre literatura e artes plásticas, tais como Letras da Cidade, Machado Sobrinho, Notícias da Imprensa sobre a Academia Mineira de Letras, Ismael Neri e Murilo Mendes, Reflexos, finalista do Prêmio Jabuti de 2010. Belmiro Braga, Montesinas e Um Olhar Poético sobre Juiz de Fora, que será bem trabalhado aqui hoje, além de livros didáticos da coleção Pensar e Viver e Português em Cena, da Ática Abril Educação, em coautoria com Marisa Timpone, entre outros. Fundadora do Centro de Estudos Murilo Mendes, hoje Museu de Arte Murilo Mendes, membro da Academia Juiz Forana de Letras e do Conselho de Cultura Funalfa, cidadã benemérita de Juiz de Fora e conselheira do Museu Mariano Procópio e do Museu de Artes Murilo Mendes. A segunda palestrante, também currículo resumido, é Marisa Timpone Pereira Rodrigues, que é de São Geraldo, cidade da Zona da Mata, no sopé da Serra, cidadã honorária de Juiz de Fora, formada em letras pela UFJF, com especialização e mestrado em literatura brasileira. Membro da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, concurso de Civilização Antiga pela UFMG. Atuou como professora de literatura brasileira e língua portuguesa na UFJF, nos cursos de letras e comunicação. É escritora, pesquisadora da história literária de Juiz de Fora, com livros publicados em coautoria com Leila Barbosa, tais como Ismael Neri e Murilo Mendes, Reflexos, indicado ao Jabuti em 2010. Um Olhar Poético sobre Juiz de Fora, 2013, entre outros. Os dois últimos livros solos foram O Processo da Invenção na Busca da Liberdade, uma leitura crítica da poética de Murilo Mendes, em 2017, e o infantil O Menino que Pulava, em 2019, além de várias coletâneas. É uma das fundadoras do SEM, hoje MAN, membro da Academia Juiz Forana de Letras e da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Com esse mini currículo forte, nós passamos a palavra para Marisa Timpone e Leila para a condução dos trabalhos dessa noite. Desde já, muito obrigado. Está sem som, Marisa. Eu vi. Boa noite a todos. Eu peço que feche o microfone quem não estiver falando, para não haver interferência. Tá? Bem, o primeiro ponto que eu queria lembrar que nossa fala de hoje se pauta neste livro, como o Zé Renato já anunciou, que é um olhar poético sobre Juiz de Fora, com outras inserções. E outro ponto que eu vou lembrar, que é muito honroso para nós, saber que hoje a Leila está aqui conosco, depois de ter passado por uns dias difíceis, está linda, maravilhosa, lúcida e cada vez melhor. Muito bom tê-la aqui conosco de novo, Leila, na JL, falando para todo mundo. Eu estou numa alegria imensa de estar partilhando com você. Como sempre fizemos uma vida inteira, né? Isso durante, assim, uns 2 dias, né? Para não falar que 50. Bem, como pórtico é lembrar que, de acordo com o poeta Murilo Mendes, que nós estudamos, tanto ela quanto eu, Juiz de Fora, naquele tempo, era um trecho de terra cercado de pianos por todos os lados. Está no livro A Idade do Serrote, um livro que o Murilo Mendes fala de Juiz de Fora. Hoje está cercada de escolas. Portanto, a cultura continua a imperar, caracterizando nossa cidade como pioneira nas mais diversas áreas do saber. Seu variado pioneirismo se expressa também no orgulho da iniciativa do Bernardo Mascarenhas, quando ele criou a usina Marmelos, a primeira da América Latina a trazer luz elétrica para Juiz de Fora. Nós que estamos com visitantes dos Estados Unidos, da África, da França, saiba que estamos numa cidade que tem essa história, uma cidade que tem essa raiz.
é do quintal que você conhece a verdadeira história, né, Mayakovsky. Mas vejam bem, é a primeira da América Latina a trazer a luz elétrica para Juiz de Fora, que passou a ser reconhecida como a cidade que, antes de todas, dispôs de iluminação pública gerada por um rio. Que rio é este? O Paraibuna. Um dos emblemas que nós vamos trabalhar aqui hoje. Nós vamos dar o que é o nosso conceito de emblema, que vamos trabalhar com os lugares emblemáticos da cidade. O Rio Paraibuna é um deles. Ainda por criar a primeira escola de samba de Minas, o Turuna do Riachuelo, que é a quarta do Brasil, que nosso livro ainda aborda essa questão do carnaval, que essa noite nem vamos entrar tanto. E especialmente que no tange a JL, a parte literária, pela criação da Academia Mineira de Letras, a que foi para Belo Horizonte, mas que nasceu aqui no dia 25 de dezembro de 1909, já representando Minas Gerais, já nasceu como sendo a Academia de Minas. E que, por meio dos seus ilustres escritores, como Machado Sobrinho, que nos levou a escrever um livro sobre ele, que é esse que está aqui atrás, como também Belmiro Braga, escrevemos livros sobre ele, tanto Leila quanto eu, Lindolfo Gomes, Eduardo Menezes, entre outros mais, são os escritores participantes, inicialmente, dessa Academia Mineira de Letras, nascida em Juiz de Fora. Inúmeras conquistas revelam essa tendência juiz-forana. Ainda precisa de ser lembrada da primeira transmissão e recepção televisiva, em 1948, quando, às 10 horas da manhã do dia 28 de setembro, foi instalada uma câmera no primeiro andar do Clube Juiz de Fora, mostrando cenas de rua que iam até o receptor na antiga Casa do Rádio, na Avenida Getúlio Vargas. Essa transmissão foi anterior à fundação em São Paulo da TV Tupi, que foi em 1950. Vejam só o nosso pioneirismo. E foi pelo Assis Chateaubriand, né? Outro fato importante é a presença do juiz forano João Carriço, um dos pioneiros do cinema no Brasil. Durante as décadas de 30, 40, 50, a Carriço Filmes produziu cinejornais e documentários distribuídos por todo o país, cobrindo 3 décadas da história de Juiz de Fora. Então, nosso objetivo agora é apresentar essa cidade, mas pelo olhar poético. Ontem, dia 21, foi o Dia Internacional da Poesia, e hoje nós vamos mostrar pelo olhar dos poetas, dos seus escritores, que enfocam os lugares referenciais que transformam o Juiz de Fora em uma cidade originária e povoam o imaginário dos seus cidadãos. O caráter marginal da maioria dos textos, foram muitas produções independentes, feitas de forma caseira, né? Nós temos isso aqui. A maioria dos textos ou produções juiz-foranas permaneceram muitos inéditos e mesmo rejeitados. Hoje, se metamorfoseia em canônico, de acordo com os preceitos pós-modernos, possibilitado pelo conhecimento dos emblemas e características específicas de Juiz de Fora, fazendo com que figure no painel nacional como terra voltada para a cultura. Essa é a nossa verdade. Juiz de Fora tem uma tendência à cultura, uma opção da cultura. Esperamos que a nossa pesquisa História Literária de Juiz de Fora, mais uma vez, que já contribuiu para formar cursos de pós-graduação, mais uma vez, contribua para a preservação, divulgação e criação das letras e artes
dessa cidade, a Atenas Mineira. Essa primeira fala, eu passo agora para um depoimento da Leila sobre a vocação de Juiz de Fora. Leila, e aí, querida, qual é a vocação de Juiz de Fora, Leila Barbosa? A vocação de Juiz de Fora é a vocação não é apenas a vocação literária, é a vocação para a arte em geral, para a parte artística em geral. E Juiz de Fora é uma cidade, né, que é chamada Vila de Santo Antônio, no século XVIII, Vila do Santo Antônio do Paraibuna. Em 1950, cidade do Paraibuna, e em 1956, a localidade voltou a ter a primitiva denominação. Em 1865, quando o artigo 13 da Lei Provincial número 13, de 19 de setembro, determinou a cidade de Paraibuna denominar-se-á cidade de Juiz de Fora. Isso é encontrado no livro do Paulino de Oliveira, nosso grande, como é que eu vou dizer assim? Nosso grande cronista que vai... Gustavo, dá água a Leila aí. Que vai nos levar a muitas coisas que nós vamos ver. O Paulino de Oliveira, que é o cronista da cidade, que foi considerado pela Cosette de Alencar como o mais credenciado historiador local, sobretudo porque, além da fidelidade documentada do todo do seu trabalho, enriquece com uma correção vocabular muito rara. Hoje em dia, até mesmo entre os escritores profissionais de renome. Foi escolhido por nós para epigrafar a vocação de Juiz de Fora quando revela as mudanças de nome, porque a cidade passou. A cidade de Juiz de Fora localiza-se geograficamente no meio das principais capitais brasileiras, economicamente ricas, politicamente poderosas. Por esse motivo, os investimentos das diversas áreas tecnológicas da cidade, saúde, etc., das metrópoles, essas mais ricas, são volumosas, possibilitando-se o desenvolvimento e as numerosas pesquisas de ponta. Já Juiz de Fora, para poder competir nesse setor com as grandes cidades que a cercam, ela teria de ter um apoio efetivo de instituições financiadoras para a ampliação do seu trabalho de pesquisa, assim como de empresas e indústrias regionais. Por outro lado, Juiz de Fora é uma cidade que, apesar de sua descaracterização não totalmente mineira, por guardar princípios mineiros e aí absorver influência carioca, mas não totalmente carioca, por guardar princípios mineiros. Sempre primou por sua tendência cultural marcante e por sua sedução pelas humanidades. Não é à toa que Arthur Azevedo chamou-a de Atenas Mineira, talvez pela dificuldade, senão a impossibilidade de articular
liberdade criativa e comprometimento institucional, vive a exportar homens de letras, sociólogos, filósofos, jornalistas, economistas, advogados, artistas de teatro, televisão, bailarinos, musicistas. Ao mesmo tempo, procura, por todos os lados, atraí-los de volta. Seu percurso, portanto, oscila entre a saída, né, desse povo todo, dos intelectuais todos, e para fora, e daí impossibilidade da tentativa de fazê-los voltar. Isso daí é uma marca da cidade. Agora, para eu, inclusive, colocar melhor essa questão que eu estou dizendo aqui, eu vou dizer o que aconteceu comigo, e que a Marisa participou também, para nós chegarmos a essa questão da literatura da cidade ter uma marca, né? Ter os seus emblemas. O problema é o seguinte: quando eu estava estudando, né, da UFRJ, fazendo o meu doutorado, eu sempre apresentava história de Juiz de Fora. E os professores gostavam muito e me estimulavam sempre a fazer isso. Tanto que a minha dissertação de mestrado foi sobre Belmiro Braga. E eu estava lá tentando fazer exatamente isso. Quem seria o meu orientador seria o Portela. E ele estava assim, muito contente porque eu estava mexendo com uma coisa que ele gostava. E o que eu queria era verificar qual é a marca da literatura mineira, da literatura juiz-forana, não só mineira, mas mais ainda, juiz-forana. Pois a gente sabe que toda literatura tem sempre uma relação com algum fato, alguma coisa do lugar onde ela é, ou então de passagens, né, pelas quais ela evoluiu. Mas aí, então, eu, vendo, né, que a cidade não era nem uma cidade carioca, apesar de torcer para todos os times cariocas, porque tinha televisão, e a televisão só passava coisa do carioca. Né? Então, por não ter uma outra... uma noção do que era Minas Gerais, porque eu não conhecia o seu estado. Mas, mesmo assim, Juiz de Fora guardava um sentido, uma expressão mineira, aquela expressão mineira, aquela expressão de cuidado com as coisas que são faladas, com aquela mineiridade muito forte dela, mas, ao mesmo tempo, voltada para a carioquice, né, vamos dizer. Então, a Juiz de Fora, passando por isso, vai ter uma literatura que vai ser também parecida com a história dela pessoal, mas também, por não ter, por ser do lado do outro, ela também vai ser assim, mas ela vai ter uma característica muito interessante que nós começamos a estudar os autores de Juiz de Fora, que a gente tinha que estudar a literatura de Juiz de Fora, né? A gente tinha que pegar os autores de Juiz de Fora. Começamos para os autores mais antigos e viemos para os mais modernos, por aqueles que não eram nascidos aqui, mas que vieram para aqui, todos eles, mas todos eles. Eu acho que se tiver um ou dois, é muito, em 6, entendeu? Eles
todos eles eram escritores que falavam sobre suas cidades. E a gente diz que não é à toa que o grande memorialista em língua portuguesa é nascido em Juiz de Fora, né? Nós sabemos aí que Juiz de Fora tem essa característica e essa tendência para guardar as coisas suas e para mostrar a importância do que tem com ela. Então, a luta continuou, né? Hora mais aguda, hora mais frágil, pela conquista de espaços e infraestruturas que proporcionassem base e para a produção cultural. Constituiu-se num processo evolutivo pelo qual são avaliados os mandatos governamentais. A competência é medida pelo desempenho cultural de cada prefeito. Na cidade, proliferam conservatórios de música, grupos de teatro, cinemas, academias de balé e de letras, artistas plásticos, entidades voltadas para a produção de cultura. Juiz de Fora é conhecida fora do âmbito de seus domínios por sua efervescência cultural. Aí eu tenho um ponto, né? Assim, meio coisa. Isso daí é uma coisa que eu gostaria depois de conversar com vocês, se vocês teriam ideia por quê. Por que o pessoal de Juiz de Fora, que sai daqui, vai para o Rio, vai para São Paulo, e inclusive faz o maior sucesso, pertencendo a grupos famosos, né? De cantores, de musicistas, hora mesmo de literatura, mas chegam nas entrevistas, falam que são mineiros, mas eles não falam que são de Juiz de Fora. Por quê? Por que será? Será que é porque Juiz de Fora era daqui de um jeito assim, que a gente não achava ela bem boa, não achava ela bem, achava ela pequena, achava que ela não tinha tudo que precisava? Será que é isso? Eu sei que isso acontece. Inclusive, ontem, eu vendo pela televisão um show lá do Sesc São Paulo, com um casal aqui de Juiz de Fora. Casal, a moça tocava flauta e o rapaz tocava piano, tocava violão. E os dois eram de Juiz de Fora, e os dois falaram que eram de Minas Gerais. Então, esse é o meu grilo por causa disso. Né? Então, a gente tem uma porção de pessoas assim, a gente vai vendo e vai sabendo. Né? Juiz de Fora, então, tem necessidade de oxigenar-se, de respirar o ar do espaço público, de rasgar os horizontes para se erguer enquanto identidade. E a democratização de sua cultura pode desenvolver sua vocação. Marca-se como produtora de cultura humana e artística, colocando-se em igualdade de condições com as grandes cidades do país, podendo mesmo ultrapassá-las pelas qualificações que possui em todas as áreas. Maurício Gama de Menezes é um dos escritores juiz-forano que comprova a vocação cultural de nossa cidade. Cirurgião dentista, produziu um grande número de crônicas com circulação restrita, versando sobre ficção e coisas do cotidiano. Em um livro dele chamado A Luta na Padaria, ele foi publicado em 1997, ele conta, né, na Luta na Padaria, ele conta uma história
e através dela ele mostra, né, exatamente isso, né? Uma briga foi entre pães e pessoas. Ele remete ao carnaval, aos jogadores antigos e nomes de autores culturais e músicas populares que são também extremamente importantes. Seu texto é irônico, leve, ágil, uma nova forma de escrever memórias, uma vez que, apesar de as descrições serem muito detalhadas e ricas, o texto movimenta-se dinamicamente entre os casos e as pessoas. No epílogo, o autor esclarece, vou ler o epílogo aqui. Juiz de Fora é uma cidade culta. O poeta Murilo Mendes dizia que era uma ilha cercada de pianos, varrida de flores por todos os lados, referindo-se à musicalidade de Juiz de Fora nos princípios do século XX. Como se vê, já naquela época, eram mostrados seus dotes culturais musicais. Mas não era somente na música que era exposta a sua cultura. Havia produção de qualidade nas artes práticas, na poesia e na literatura, que foi multiplicada através das décadas futuras. Se você gostou desse livro, é o livro dele lá, né? Da coisa para daí. É apenas um aperitivo. Procure ter intimidade com as obras dos escritores locais. Certamente vai se surpreender com a pujança dos textos saídos das mentes férteis de nossos escribas. É briga de padaria, né, Leila? Esse livro é ótimo, briga de padaria. É a briga dos homens com os pães. Juiz de Fora cumpre, pois, seu papel de cidade moldada para e pelas artes, revolucionando a cultura através de seus artistas, poetas, pintores, dançarinos, músicos e toda uma gama de produtores culturais. É uma cidade que merece sempre festejar sua tradição, lembrando sua vocação para divulgação, produção e preservação de bens culturais. A literatura de Juiz de Fora... Só um minuto, Leila. É em busca de identidade. Isso mesmo. Eu gostaria que você falasse da literatura de Juiz de Fora em busca de identidade, retomando, inclusive, o ponto que você levantou de abertura de qual é essa identidade da nossa literatura. Memória? É falar da cidade? Exatamente. Por favor, vamos aí, Leila? E aí? Como que é essa identidade? A identidade a que nós chegamos é a identidade disso, da pessoa ter necessidade de escrever sobre a cidade. Uns escrevem o que aconteceu na infância dele, como é que foi depois. Outro escreve a necessidade de ter uma cidade que guarde suas memórias. Então, nós temos uma quantidade enorme de textos memorialistas, uns um pouco diferentes dos outros, mas todos com esse caráter memorialista. Foi isso exatamente que nos assustou, né? Como é que pode? Um cara que viveu fora a vida inteira, já esteve, passou um pouquinho aqui em Juiz de Fora, vai embora daqui, depois volta, começa a escrever sobre Juiz de Fora, que aí começa. Quando eu morava aqui, aí era sempre assim, tem uma porção de cronista que começa assim, quando eu morava aqui. Então, isso aí é uma coisa que é muito interessante e eu acho que isso tem a ver com esse problema da literatura de Juiz de Fora, da cultura de Juiz de Fora. Isso é uma cultura imensa. Você vai em qualquer bairro, em qualquer local, que você conversa com
qualquer menino, qualquer criança, você vê o poder que eles têm de entender e de querer fazer, né? A cultura de Juiz de Fora ela está presente na cidade toda, em todos os lugares, em todos os cantos, né? Foi à toa que o Rodrigo, lá quando estava na FUNAL, fazia, né, seus coisas, como é que ele fazia? Sociais lá junto com o Mamão, era... Esqueci como é que chama também, olha só, já estou esquecendo o Juiz de Fora. Mas sua literatura, entre outros recortes, ela pode definir-se pela figuração da cidade. Um microcosmo que projeta o urbano para o macrocosmo, isso é verdade. Os textos de seus escritores resgatam Juiz de Fora não apenas como um cenário, mas ainda como uma personagem que atua em muitas narrativas ou como presença marcante em muitos dos poemas, desenhando uma cartografia urbana, compondo mesmo um verdadeiro mosaico. Quando a gente lê, por exemplo, o que os escritores escreveram sobre a Rua Alfred, por exemplo, a Rua Alfred chega a ser uma personagem fortíssima, né? Eles tratam a Rua Alfred como uma personagem muito forte. Deixa de ser uma rua por onde você passa e passa a ser um personagem que você tem que vencer para poder se sentir bem lá, né? Para poder ser aceito, né? Então, é muito interessante. Tem vários autores que escreveram sobre a Rua Alfred. A Rua Alfred também é um dos emblemas, né, que nós estudamos. Então, tem muito isso, estou lembrando agora. Sua literatura, entre outros recortes, pode definir-se pela figuração da cidade, um microcosmo que projeta o urbano para o macrocosmo. Os textos de seus escritores resgatam Juiz de Fora, não apenas como um cenário, mas ainda como uma personagem que atua em muitas narrativas, ou como presença marcante em muitos poemas, desenhando uma cartografia urbana, compondo mesmo um verdadeiro mosaico. Nós chegamos a essa conclusão quando a questão da elaboração do meu projeto de tese de doutorado, cuja premissa era apresentar a literatura de Juiz de Fora como sem uma possível caracterização, pois, tal qual a cidade, conhecida como a cidade de passagem, né? Cidade onde o pessoal parava para ir no banheiro e para tomar alguma coisinha para poder ir embora, para as grandes cidades, onde os passageiros apenas paravam para fazer seu lanche. Pensávamos também ser a literatura sua característica. Qual não foi nossa surpresa ao verificarmos que a grande maioria, quase a totalidade de seus autores, escreviam sobre suas origens, seus contatos com a terra-mãe. Não é à toa, pois, que Pedro Nava, o maior memorialista em língua portuguesa, nasceu aqui, nascido aqui, né? Essa influência passou para os outros. Por esse motivo, podemos acompanhar o crescimento de cidade, de sua gente, de sua educação e de sua cultura pelas letras juiz-foranas. O resgate de uma cidade originária permite que se escrevam as raízes de uma cidade, né, em busca de um eixo que possa orientar seu futuro ao mesmo tempo em que rastreia um paradigma de cidade enquanto um locus
Generale. Essa é uma cidade que a gente pode chegar a Juiz de Fora como o nosso lugar, então aquele lugar pequeno, porque por mais que a gente se expanda, né, nós num lugar imenso, imenso mesmo, também não damos conta, e também se der conta não vai ser tão direito. E podemos também verificar isso, essa parte maior, se você colocar todos os outros escritores também, né, nessa linha. Percebe-se claramente por suas letras a necessidade de Juiz de Fora mostrar o seu dentro. Receptiva, a cidade acolhe, abriga e assimila o que vem de fora, muitas vezes esquecendo-se de olhar a si própria, desvalorizando seu interior. É isso que a gente estava falando aqui. O aforismo popular, santo de casa não faz milagre, parece ter nascido aqui, pois o juiz forano acredita ser o de fora mais bonito, melhor, mais avançado. Melhor dizendo, essa é uma característica dos brasileiros em geral, que, conforme disse Jobim, são um povo desprovido de autoestima. Uma palavra também extremamente importante para definir Juiz de Fora. O problema da falta de autoestima. Então, como há uma falta de autoestima, ninguém fala que nasceu de fora, que é de Juiz de Fora, nem nada. Né? Por outro lado, resultante da valoração dos de fora, o juiz forano volta-se como compensação para o de dentro, verificando que seus conterrâneos, praticamente todos eles, só se tornam famosos quando ultrapassam suas fronteiras, suas montanhas. Nosso objetivo, gravado no projeto de pesquisa História Literária de Juiz de Fora, vem sendo retornar a produção literária de nossa terra, trabalho pioneiro já realizado no enfoque biográfico pelo jornalista, poeta, cronista e colecionador dos registros da cultura de Juiz de Fora, o escritor Norberville Nóbrega. Vou falar até sobre ele. Vou contar essa história dos registros dele. E pelo professor e poeta Almir de Oliveira, como também pelos arquivos históricos publicados por Paulino de Oliveira, José Procópio Teixeira Filho, Jair Lessa, Albino Esteves, Oscar Vidal, Barbosa Lage, Walter Fonseca, além dos acervos de colecionadores de textos da composição de uma cidade. A cidade está no homem tal como o homem está na cidade. Essa frase é famosa, você vai encontrar em vários livros. Não sei quem foi o primeiro, não. E o estar na cidade, de fora, é reconhecer seus emblemas, suas praças e seus bares, né, marido? As praças e seus bares. Cadê ela? Ela vai para o bar comigo? Daqui a pouco, nós vamos terminar indo para o bar, né, Leila? Pois é, isso mesmo. Mas vamos adiante, porque já são 19h44, nós temos tanta coisa. Vamos lá, eu vou dar um pulo moça. aqui. Eu vou dar um pulo aqui, tá? Sim, também. Eu dou um pulinho aqui para poder... deixar só os pontos principais, né? Que já que foi aberto assim, senão a gente vai ficar devendo. Com mais de uma peça, no mosaico, pretende de cidade, todos os lugares da cidade podem ser considerados emblemas. Pois o que são emblemas? Emblemas são composições alegóricas baseadas
na união dos elementos naturais ou artificiais que podem possuir um sentido simbólico. Então, isso é que é emblema. Então, a cidade pode ter uma opção de emblema, que são os lugares e as características que o povo mexe com ela. Marisa, eu sei que é emblemático. Então, gente, o primeiro emblema que a gente aborda, vocês vejam que nós estamos fazendo uma leitura de base cronológica, portanto, partindo dos autores mais antigos para os atuais. A nossa leitura foi com esse propósito, para mostrar como o olhar vai modificando. E veja agora, então, o Morro do Cristo, o nosso Cristo Redentor. As cidades precisam ser protegidas. E o nosso povo sempre se preocupou em erguer monumentos que simbolizem a fé cristã para mostrar que Deus é brasileiro. Juiz de Fora fez também sua homenagem, colocando sobre o Morro do Imperador o Cristo Redentor. No nosso outro livro, Letras da Cidade, a gente fala, inclusive, como esse monumento chegou a Juiz de Fora. Quem foi que trouxe? É um outro livro nosso de referência. Saudemos, pois, nosso Cristo pelas palavras do Poetas da Terra. Começando por quem? Pelo trovador da Vargem Grande, né, Tadeu? Quem é o trovador da Vargem Grande? Belmiro Braga. A Leila está pertinho dele ali. Isso, a Leila está atrás dela, está o Belmiro. Ele. O poeta saúda o símbolo receptivo da cidade, o Cristo de braços abertos, na época que ele foi trazido da França para Juiz de Fora, como, de novo, quem vai nos contar? O cronista da cidade, que é Paulinho de Oliveira. E ele tem um livro muito bom que eu aconselho, que se chama História de Juiz de Fora. Não sei se vocês conhecem, tem. Ele é um livro datado de 1966. É uma raridade, mas talvez encontrem sebo. E lá está assim registrado. Ó Cristo Redentor, que a tua mão eternamente para os céus alçada, seja o guia seguro na jornada que levamos buscando a salvação. Ó Cristo Redentor, porque este plinto em que os homens puseram-te em pé, se eu, amado de sincera fé, no fundo da minha alma, é que sinto. É interessante ele falar em termos de época, plinto, a ideia do suporte, onde vai ser colocado o Cristo, numa linguagem bem marcante da época. Isso que eu gosto de fazer a cronologia. Você vem percebendo a mudança da linguagem. E nós fizemos isso no nosso trabalho. Tá? Bem, natural de Juiz de Fora, onde estudou, formando-se em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, nós temos uma outra poeta que maravilhosa, eu não falo que é poetisa, é a Maria Tereza Noronha. A Maria Tereza Noronha tem um poema chamado Punhal. Ela canta sua canção do exílio, revelando a tristeza por deixar todos os seus monumentos, porque ela sai de Juiz de Fora. E ela diz, olhem só, nos apertados olhos das montanhas, os meus os guardei de pecador adolescente e parti. Na lembrança, o rumor das águas pardacentas, a poesia, a asa de borboleta, rubra pétala de papoula e manhãs cinzentas, a poesia. Remete aqui ao nosso querido Murilo Mendes. Na voz castanha do Paraibuna, saudava Murilo Mendes os rios de todos os mundos. Sobrevoei o Morro do Imperador com seu pequeno Cristo Redentor. Além dos morros, um mundo. Minha alegria pisava com força o musgo das margens, magenta era o crepúsculo da tarde. Nos apertados olhos das montanhas, cravei meu punhal de ferro
e pérolas. Veja a liricidade da fala da Teresa Noronha, de quem está vivendo a sua canção do exílio. Apartada da terra, longe da terra, mas que estão lembranças tão belas, tão líricas, tão afáveis, né? De rubras pétalas de papoula. Acho linda essa imagem. Eu ainda vou falar para vocês, né, Leila, sobre o Parque Alfield, já que eu puxei o Morro do Cristo, é só descer, que aqui embaixo você tem o Parque Alfield. Porque a cidade, saindo até do que a gente pensou, é importante lembrar que ela tem essa formação. Você vê a cidade nessa força mandalar central que vai do Morro do Cristo até o Rio Paraibuna. Você vê a história de Juiz de Fora descendo a Rua Alfield, inclusive. Sai do parque e vai para a Rua Alfield, onde as casas contam uma história até hoje, embora agora só você vai poder ver acima das marquises, porque abaixo a história já é outra. Mas acima nós temos a história da cidade. Isso é muito bonito em Juiz de Fora. Lembrando que Juiz de Fora é um centro mandalar da cidade, é o Parque Alfield. Tudo concentra para lá. De onde saem as ruas principais, que vão se enredando, construindo os principais corredores de acesso aos bairros. O Parque Alfield é abrigo de crianças, idosos, e caminha com a cidade, os seus altos e baixos. Ora frequentável, ora perigoso, mas está ali instalado. Podemos fazer cultura no Parque Alfield. É um centro, é uma vitrine da cidade. É interessante observar sua evolução histórica por meio do olhar sempre curioso ou desbravador dos escritores juiz-foranos. Por exemplo, de novo, vou buscar o Paulino de Oliveira. O Paulino de Oliveira, ele registra o caminhar da cidade nas suas crônicas e conta em uma delas a mudança da Rádio Sociedade Juiz de Fora, transferindo a aparelhagem lá de cima para o prédio da biblioteca no Parque Alfield. Quer dizer, mais um registro da biblioteca que ficava ali no Parque Alfield. Né? Agora nós temos uma mascarenha lá embaixo, na Getúlio, mas ela ficava ali. O Parque Alfield, viveiro de flora e da fauna da cidade, sabiamente retirado do baú das reminiscências, que é isso? De nosso memorialista Pedro Nava, pintado com as palavras saudosas e coloridas, próprias da felicidade da infância. Veja como Pedro Nava fala. Depois da casa do Barão e do Colégio Mineiro, vinha a única coisa realmente bonita de Juiz de Fora. O que é? O Parque Alfield. O Parque Alfield das minhas gazetas, cheio de irerês, do grito das araras, cujas cores lembravam das flores, cheio da sombra verde das magnólias e da sapucaia, do sussurro da caçoarina e dos bambus, do murmúrio da água da fonte central e das que caíam como cortina de contas de vidro das pedras rústicas encimadas pela cabana. Olha a descrição desse parque. Muitos já perderam, como o parque modificou-se, perderam essa noção. Mas o registro está no livro do Pedro Nava. Você resgata, ressignifica o Parque Alfield. Não é? As águas pareciam um espelho verde, de vez em quando, riscado de ouro, prata, amarante, pelos peixes, um instante visíveis e logo apagados dentro da sinopla dos limos. Está no Balão Cativo. Uma outra pessoa que fala lindamente sobre o Parque Alfield é a Cosette Alencar. Também ela foi de 1918, né? Família de grande importância para a cultura da cidade. Nós temos isso, esse cotejar dos escritores que eram bem-nascidos, que tinham condições de estudar, ler, biblioteca. Temos isso registrado aqui em Juiz de Fora. A cidade cheia de pianos por todos os lados, né? Que mostram essa condição. Mas também, em uma de suas crônicas, no rodapé dominical do Diário Mercantil, que é um jornal importante da Terra, nós temos aqui gente que relata essa história, estou vendo a Ana ali, Nazaré Laroca, remete às lembranças de infância e adolescência, marcada de forma saudosa
pelo jardim, coração de sua terra. Havia antes uma grade em volta do parque, que era parque mesmo. E havia mais árvore, mais relva, mais flores, retreta aos domingos. Lembro da minha casa, eu ouvia os dobrados da Furiosa, quando não eram valsas tristes que enchiam de estranha melancolia as tardes dominicais. Você veja que a Cosette, que está contando, a casa dela era ali perto do Parque Alfred. Eu conheço a biblioteca da Cosette, ali de perto, que agora foi transferida para a universidade. Davam-se os braços 3 ou 4 de vestidos claros, as moças rodadas, os ondulados a capricho, não raro comboiados pelos pais, que uns passos atrás vigiavam a mocidade. E, contornando as alamedas, a multidão masculina se comprimia vária e agitada. Muitos casamentos tiveram início nesse footing dominical, cuja graça e poesia é doce agora recordar, extintos que estão tantos usos daqueles bons tempos. Vida noturna não havia, além do parque, apenas o cinema. Era uma cidadezinha de poucos acontecimentos, correndo como um rio sereno no tempo de antes. Então, revelando essa alma, nós temos também a Raquel Jardim compondo esse painel. Raquel Jardim, que tem uma formação de arquiteta, tem um olhar que vocês vão ver bem localizado. Ela defende a terra natal e caracteriza o cenário. Ela tem o olhar de quem vê a composição do cenário e ressalta os personagens da cidade. Veja como a Raquel fala. O parque gera outra atmosfera, uma espécie de mundo da fantasia. Soube que cortaram quase todas as árvores, porque estavam doentes, entre aspas. Ora, eram lindas, antigas, copadas, existiam pontes e tocas de peixe. Ao meio-dia, parecia tudo parado como um retrato. Os caramachões emergiam da folhagem. Havia caminhos de cascalho, as samambaias margeavam o riozinho, o velho chafariz onde minhas tias tiravam retratos, quando mocinhas, durou pouco. Puseram abaixo para construir um prédio de cimento, onde instalaram a rádio oficial. Está no livro belíssimo da Raquel, chamado Anos 40, que eu sugiro que vocês leiam, tem, inclusive, em sebo, hoje. Nós relançamos aqui em Juiz de Fora esse livro. Trouxemos aqui rapidinho o nosso querido presidente de honra, Kleber Alfred. E hoje vamos terminar com a nossa presidente, de fato, que é a Ceci Barbosa. E vejam bem, o Kleber Alfred, nostálgico, ele revitaliza a imagem do memorável espaço que um dia foi o Parque Alfred, lembrando o famoso chafariz, porque eu estava recuperando aqueles que viveram esse Parque Alfred. Vamos ver o que o doutor Kleber vai falar. Eu chamo de doutor Kleber pela intimidade, daí o doutor estranho, né? Flagrantes juiz-foranos. Volto a rever Juiz de Fora, amiga da minha infância. Como a vejo crescida, avenidas extensas e largas, prédios altos, majestosos, praças amplas, movimentadas. Infelizmente, ela não me conhece mais, depois de deixá-la tantos anos. Recordo, então, o cajueiro que fora plantado em Parnaíba, no quintal da casa de Humberto Campos, o inesquecível imortal da Academia Brasileira de Letras. Com a mesma nostalgia do cronista maranhense, sinto que Juiz de Fora não me conhece mais. Deixei quanto as ruas não tinham asfalto e sinais luminosos, quando circulavam os bondes da Mineira, quando as lâmpadas dos postes não eram de mercúrio, quando o Parque Alfred tinha um soberbo chafariz. Era tempo que a gente colocava cadeira no passeio. Gente, sentia a brisa da tarde na calçada. Eu vivi isso na minha cidadezinha do interior, que eu sou juiz-forano de coração, cidadão honorário, mas sou de São Geraldo. E tenho esse encantamento pela cidade de Juiz de Fora.
Há muita identidade nas cidades origens. O sentar na calçada para sentir a brisa da tarde. Isso era feito. Era tempo que a gente colocava a cadeira no passeio para conversar com o vizinho, em que as crianças brincavam de roda, escotinho queimado, e que os jovens iam ao cinema popular assistir uma fita em série, em que o leiteiro, o sorveteiro, o verdureiro vendia suas mercadorias de casa em casa. A gente sabia o nome de todos. São Cristóvão, leiteiro, e aí vai. Vendia suas mercadorias de casa em casa, em que brincava-se à noite de pegar vagalume e quantas coisas mais, compondo os flagrantes juiz-foranos, as sessões femininas do Central e do Palace. Bem, esses foram relatos que vieram atualizando esse Parque Alfred e vieram atualizando essa história. Veja o que o professor Rodrigo Barbosa, meu ex-aluno Rodrigo Barbosa, no curso de comunicação, filho da minha companheira de pesquisa, Leila Barbosa, ele fala no seu romance, belíssimo, não deixem de ler, O Homem que Não Sabia Contar Histórias. Rodrigo coloca o seu personagem Zé Brás no espaço Marco de Juiz de Fora, que é qual? O Parque Alfred. E segundo Raquel Jardim, ele cita a Raquel, que ele lia muito, ela é prefaciadora dele nesse livro, embora marcantemente dublinense, os juiz-foranos, os personagens de Joyce e os de Rodrigo se assemelham no espantoso esforço de viver seu dia a dia sem ter consciência da grandeza desse esforço. No Parque Alfred, protegidos do sol, sobre a sombra de uma árvore, ou saído das águas pardas do Paraibuna, ou caminhando na ponte, ou cônio debaixo da neve, revela sua cidade, seu mundo, sua maneira de viver. Sai da sombra iluminados pela luz perene da grande literatura. Só um trechinho. Deixei a feira de livros e segui por dentro do Parque Alfred em direção à Rua Santo Antônio. Caminho de quase toda a minha vida. Tentei esquecer o encontro com Cecília e me concentrar na contabilidade dos fatos. Contei a história, lancei o livro. Saldo azul, não foi saldo vermelho. Missão cumprida. Por desvio de ofício, ele jornalista, agora literato, observei a tarde seca, 21 graus, temperatura estável, nuvens esparsas. Fui em frente, com passos curtos, até perceber uma figura estranha, sentada no banco do parque, lá para os lados da Marechal. Penso que reconheci o velho barbudo. Juiz de Fora tem muitos personagens históricos que o Paulino de Oliveira conta, não é? Eu conheci o velho barbudo, chinelo de dedo, unha suja, calça de pano puído, agasalho antigo, olhando para a árvore da igreja de São Sebastião. Sentei ao lado dele também, levantei o rosto, encarei a árvore grandiosa, linda. Ficamos os dois por uns minutos admirando, até que ele virou-se para mim e perguntou: e daí, professor? Delfino não esperava a resposta, e nem tinha. Pensei em Cecília, em Juliana, na Praia do Forte. Essa mistura de espaços, isso já é uma narrativa de outro traçado mais moderno. No Fausto, em Copacabana. Olhei para a árvore. Grandiosa, linda, respondi. E daí? Eu fico emocionado de ler o Rodrigo, porque eu conheço o livro todo. Gente, é imperdível. É imperdível. Leila, nós estamos com um programa muito extenso, são 20 horas e 4 minutos. Nós temos a Leila para falar da Rua Alfred, Rua Convergente. Depois, veja bem, vou passando as páginas. Temos a Marisa contemplando o Rio Paraibuna, porque eu falo que eu tenho que entrar no Rio para ser o título de conclusão, que o Paraibuna é um rio ambivalente, progressivo, umedecer da terra. Falar aqui do Albino Esteves, do Rangel Coelho, viu, ô Tadeu? Do Rangel Coelho, do fluxo do Rio Paraibuna.
do Procópio Teixeira Filho, Procopinho, que é outro nome que a gente tem que conhecer para entender a história literária de Juiz de Fora, essa cidade situada no longo vale, flanqueada por montanhas, e saber que Paraibuna, com H, Y, significa, no idioma tupi, Rio das Águas Escuras. Aí a Leila ficou para pegar o bonde no 8, e depois vem rapidinho o bar para a gente falar da Nazaré e terminar com a Ceci, lá no Museu Mariano Procópio. Ceci, te coloquei no museu. Mas é um poema belíssimo de Ceci que merece ser lido também. Ô, Leila, vamos pular pegando o bonde, Códice 25, sabendo que vamos pegá-lo, sim, para não perder o bonde da história, mas, para isso, eu sugiro que vocês conheçam o nosso livro todo. São muitos emblemas. Depois, a Marisa lia pelos bares da cidade. Nós vamos falar aqui junto com a Nazaré nos bares da cidade. O bar é um espaço público de reunião, discussão cultural, e Juiz de Fora tem um monte de bar, ainda tem hoje, né? Célebre, como Redentor, do Beco, Brasil, do Bigode. E a Nazaré, a professora Maria José Nazaré Laroca, grande poeta, busca na memória, olha o traço que a Leila estava apontando, e eu resgato que esse é um traço da literatura de Juiz de Fora, como ato de resistência à perenidade, sua memória efetiva, levanta questões, Aná, sobre a permanência dos emblemas urbanos. Olha como a Aná questiona, eu chamo de Aná, professora, poeta Maria Nazaré de Carvalho Laroca. Ela diz, cadê todo mundo? Cadê o Diário Mercantil, a Capela Sistela, a Galeria Celina? Cadê o Bar Teorema? Ai, gente, o Bar Teorema, no Cantinho da São João. Oh, Deus, que era bom demais. Onde a gente discutiu os filmes de Glauber Rocha e as ideias do Lukács, em pleno vigor de se discutir a linha lucachiana na literatura. E vamos terminar, Leila, com o Museu Mariano Procópio, em conclusão, buscando a nossa presidente Ceci Barbosa Campos, que ela, tal como Drummond, ela nos traz essa ideia de que é importante viver a cidade. É um retrato na parede como dói? Não, ela não é retrato com parede como dói. A nossa cidade está revelada também lá no Museu Mariano Procópio. E a história toda do Brasil está ali dentro do Mariano Procópio. Aproveitemos, foi reinaugurado a semana passada, aberto o setor para visitação das obras que nós temos. E o parque, no Museu Mariano Procópio, ele vai ser dito. Aqui tem o Poemas do Alche Amaro, que ele faz, que é um museu tropicalíssimos, com jabuticabeira, águas pardas, paradas, e como trata de um emblema cultural, ressaltamos o museu. Vi o olhar da Ceci Campos, nossa atual presidente, que é bacharel em Direito, professor de inglês, mestre, pertence a 1000 academias de letras. Eu nunca vi alguém que pertence a tanta academia, inclusive a nossa presidente. Ela só nos honra, né, gente? E ela, conselheira do Museu Mariano Procópio, oportunamente nos envia um texto dela, que está no livro inédito, Versos Insones. Ela tem 18 livros solos publicados. Mas aqui nós temos o poema que está em azul, que eu acho que eu vou ter que ler no meu celular, Ceci, porque saiu azul, ficou meio escuro para eu ler. Tá? Eu vou buscar a Ceci aqui no meu celular rapidinho. Vocês estão notando que eu estou cortando, cortando e cortando. Olha aqui, vou ler que aqui abre. Ó, o Parque Mariano Procópio. Árvores se debruçam sobre o lago em reverência aos cisnes altaneiros, enquanto macaquinhos saltitantes realizam performances em seus galhos. Passos majestosos percorrem as alamedas, que se abrem hospitaleiros aos ilustres visitantes, conversadores discretos em roupas elegantes, respirando ar perfumado pelas flores. Damas sofisticadas escondem seus sorrisos por trás de belos leques coloridos, dissimulando os olhares indiscretos que examinam seus vestidos engomados. Sinto essas presenças em minhas caminhadas,
cada vez que retorno a este parque, onde tantas vezes brinquei na minha infância, e que a Leila ia lá para chupar jabuticaba, eles comemoravam aniversário no Parque Alfred. Desculpe, no Museu Mariano Procópio. Onde tantas vezes brinquei na minha infância. São fantasmas benfazejos que aqui permaneceram e que resgatam parte de uma história preservada entre as paredes do velho casarão. Veja que o olhar da Ceci, ela passa por um lado externo e interno do museu e interno da nossa aula. Nós terminamos hoje nossa exposição sobre a cidade, esperando que a gente tenha suscitado em vocês interesse para Juiz de Fora nesse curso. Não é, Leila? Nossos textos... Exatamente. Então, diga aí. Leila, despeça, por favor. É muito interessante, não só estudar Juiz de Fora, mas estudar Juiz de Fora dentro da literatura. Mas é melhor ainda. Então, eu acho que vocês devem aproveitar para estudar a história literária de Juiz de Fora através da história da cidade de Juiz de Fora. Isso daí é um estudo duplo, né? Você está estudando ao mesmo tempo, estudando ao mesmo tempo geografia, como você também está estudando ao mesmo tempo poesia. Você está estudando ao mesmo tempo uso de linguagem. Você está estudando ao mesmo tempo figuras de linguagem. O uso da linguagem para formar a poesia cada vez diferente. Não é sempre a poesia, ela não é feita sempre do mesmo jeito. Quando passa muito tempo com um jeito, o pessoal se cansa e arranja outro jeito. É isso que tem acontecido. Nós estudamos os estilos históricos ou os estilos da literatura, nós vamos ver que é isso que vai funcionar. Né? Nós vamos ter um estilo realista, logo depois dele vai ter um estilo romântico, quando o realismo, a gente não aguenta mais de realismo, então a gente passa para o romântico. Né? Então é assim a nossa literatura, a história da literatura, e que deve ser apoiada, deve ser utilizada para essas coisas que são as melhores coisas da vida. Juiz de Fora é um lugar onde você encontra por todo lado, onde você encontra, como nós dissemos no começo, encontra literatura, encontra música, encontra cinema, encontra tudo, antigo e moderno, por todo lado, porque é uma cidade extremamente literária, extremamente convergente, como tem ali da Rua. A Juiz de Fora também é uma cidade em que a literatura faz parte dela, como ela faz parte da literatura. Muito obrigada por todos. Viu, Ceci, minha chefa, a Ceci já foi minha coautora. Agora eu sou coautora da Marisa. Quando nós éramos pequenas, nós morávamos numa casa ao lado da outra, eu e a Ceci. Ô, Leila, a Ceci levantou a mãozinha até para conversar com você, a Nazaré levantou. Nós estamos recebendo tantos elogios aqui no chat que certamente o Zé Renato vai comentar, né? Mas é só para saber da oportunidade da Ceci te dar réplica aqui, ó. Certo. É só isso. É isso que eu falei com vocês. Eu desejo que vocês
fiquem tão entusiasmados quanto a gente pela cidade de Fora, através de sua cultura. Eu estou vendo daqui o nosso presidente do museu, o Antônio Carlos. Ei, Antônio Carlos, você que gosta disso, tudo bem? Um beijo para você. Ô, Zé Renato, vamos então passar para os nomes, são 20 e 14, eu estou preocupado com a dinâmica do curso. Ceci Nazaré, vamos lá. Nós agradecemos aí a Leila e a Marise, né? Aproveito aqui para resumir, né, os comentários, todos elogiosos, tudo que foi falado foi muito inspirador, que foram maravilhosas as palavras, todos aqui agradeceram muito. Se a Ceci permitir, de repente a Nazaré fala primeiro, depois a Ceci já faz o encerramento, se a Ceci estiver de acordo. Com a palavra, Nazaré, então. Primeiro eu quero dar um abraço na Leila e na Marisa, maravilhosa, uma dupla amada. Eu me senti muito honrada pela Marisa ter lido um poema meu tão antigo. E outra coisa, eu me voltei ao passado, à minha adolescência, porque eu nasci em Juiz de Fora, em 1948. Então, nos anos 60, eu frequentava a casa de Paulino Oliveira, porque eu era amiga da filha dele, até depois madrinha de casamento dela. E frequentava a biblioteca municipal também. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, então eu ia todos os dias. Me lembro que eu li o Guarani. Gente, terminou o livro e tinha uma tempestade em Juiz de Fora, eu lembro disso direitinho. E a biblioteca era dentro do Parque Alfred. Maravilhoso, voltei ao passado, amo vocês. Foi uma abertura assim fantástica para o nosso curso. Parabéns à academia, né? Parabéns à Cecília, nossa presidente, ao Zé Renato com toda boa vontade, enfim, parabéns para todo mundo. Muito obrigada, parabéns. Um beijo para parabéns, realmente. Eu vou aproveitar e vou fazer o meu comentário breve, já dando boa noite de uma vez, e não retornarei. O que aconteceu aqui? Sumiu tudo aqui da tela, não sei porquê. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero elogiar essa brilhante preleção de Leila e Marisa, o que não é surpreendente, porque as duas sempre são imperdíveis. É uma dupla imbatível que a gente tem sempre que aproveitar quando elas estão presentes e vão comentar sobre alguma coisa, principalmente sobre a história de Juiz de Fora. Muito obrigada a ambas, que são sempre um prazer enorme, fazem sempre uma preleção muito erudita e agradável ao mesmo tempo. Outra coisa que eu quero fazer é agradecer essa menção que a Marisa fez a esse poema que nunca foi publicado e nem apareceu em nenhum dos meus livros. Nesse 18º livro, Versos Insones, que ficou pronto no finalzinho do ano passado, eu estava até viajando, ainda não fiz lançamento nem nada, ela hoje me perguntou se eu tinha algum poema sobre algo de Juiz de Fora. E, coincidentemente, eu tinha publicado nesse livro, esse que já foi feito há mais tempo, mas que não tinha ainda publicado em livro nenhum. Eu faço aqui um flashback imaginário, colocando-me, caminhando nas alamedas do parque e cruzando com Dom Pedro, que veio com sua família visitar os seus amigos, né, a família de Mariano Procópio, hospedou-se na vila. As filhas dele, as princesas, ficaram encantadas com uma gruta artificial que existe lá no parque, e ela passou até a ser chamada de Gruta das Princesas. Então, eu me imaginando naquele parque, andando e encontrando com aquelas figuras da realeza, todas com aquelas vestes bem preparadas, lindíssimas daquele tempo. Então, foi muito bom para mim, muito emocionante ver a Marisa. Foi a primeira vez que foi apresentado esse poema, lido assim por uma outra pessoa e com esse carinho que foi essa homenagem que me foi feita. Eu agradeço muitíssimo e, de minha parte, agradeço já e dou meu boa noite a todos os presentes, convidando-os para o próximo encontro na quarta-feira que vem. Zé Renato pode continuar e encerrar no momento adequado. A Ivone está inscrita. A Ivone, exatamente, está inscrita também. Por favor, Ivone.
O microfone está fechado, Ivone. Pois é, cadê? Agora abriu. Que maravilha apreciar a história e obras de Juiz Foranos, através das queridas Leila Barbosa e Marisa Timpone. Parabéns, foi muito bom, adorei, viu? Obrigada, muito obrigada. Também foi muito bom você nos ouvir. Nós ficamos muito honrados. Não é, Marisa? Nossa, eu agradeço Nossa, que penhoradamente a possibilidade de estarmos fazendo estes cursos que a Academia Gisforana de Letras está nos permitindo ampliar a nossa pesquisa. Veja bem, nós teremos alguns dos nossos acadêmicos se detendo sobre obras de escritores de Juiz de Fora. Isso é muito importante, é uma ampliação do discurso crítico, uma ampliação da nossa produção. Isso é muito importante. E a presença de quantas pessoas de fora que eu vi aqui, a gente que é de São Paulo, outro que é... Uma pessoa que sergipana disse assim, é um olhar sobre a cidade que vou olhar a minha assim também. Eu estou vendo o chat, porque eu não resisto, eu leio o chat o tempo todo. Então, é muito bonito isso. Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer tanto o carinho como vocês se manifestaram. E, Ceci, eu gostaria que você permitisse, eu estou de posse do seu currículo também, que esse seu texto já fizesse parte da nossa pesquisa, e que você, caso tenha mais textos sobre Juiz de Fora, nos encaminhe, porque nós temos, né, Leila? Leila na ontem falou, Marisa, adiante, vamos ao Letras da Cidade 2. Eu falei, é isso aí. Nós somos muito meninas, Leila, para a gente parar com essa história, né? Nós temos muito o que fazer. Eu só estou com 71, tá bom demais. Você chegou na casa do 80, nem sei quantos que você tem, mas é por aí. Nós estamos ótimos, você recuperou, está linda, maravilhosa, obrigada. Muito obrigada, Maninha. Você está aqui. E um beijo para todos, com muito carinho, viu, gente? Beijo e aplausos para vocês que aplaudem Juiz de Fora. Beijo, obrigada. Gente, encerramos, então, com esses aplausos aí, a Leila Barbosa e a Marisa, e a academia, né, por esse momento, por essa oportunidade. Nós estamos encerrando aqui a gravação, não vamos repetir a programação, mas na próxima quarta-feira, Lindolfo Gomes, né, com a nossa querida Fernanda Bittar. Então, estou encerrando aqui a gravação nesse momento, agradecendo muitíssimo aí a presença de todos e esperando, naturalmente, na próxima quarta-feira, a presença de todos.